Como está a alimentação do seu filho nessa pandemia? Olá, eu sou a Ellen Linhares, sou nutricionista e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação na infância. Então, por que conversar? Nós estamos no meio de uma pandemia, tá tudo muito corrido. Será que vale a pena falar sobre alimentação saudável nesse momento, se preocupar com isso agora, nesse momento? Por que falar sobre isso? Vamos dar uma olhadinha no nosso cenário, no ambiente que nós estamos vivendo, na sociedade. Quantos problemas estão tendo por conta da má alimentação, né? Começando pela própria obesidade, sobrepeso, ou então também outros, né? Outros problemas também que estão associados à má alimentação, não só a má alimentação, a outras coisas também, mas a má alimentação influencia bastante, que é pressão alta, diabetes, certo? Então, assim, sempre é o momento certo para conversar sobre alimentação saudável. E por que na infância? Quanto mais cedo seu filho se adaptar a uma alimentação saudável, equilibrada, melhor vai ser para ele. Vamos pensar assim, um adulto, quando acaba descobrindo um problema de saúde, alguma coisa, às vezes que tem que fazer uma mudança, ou simplesmente porque quer ter um estilo de vida mais saudável, quer emagrecer, às vezes ele acaba sofrendo um pouquinho, né, com essas mudanças, porque não está acostumado a esses hábitos, então às vezes acaba sendo um pouco sofrido. E quando começa na infância, quanto mais cedo ter uma alimentação saudável, mais fácil, né, vai ser, mais fácil torna-se, né? Então, assim, é coisa de criança também, né? Às vezes a gente fala, mas ele não tem problema, ele não tem problema de saúde, não sofre com sobrepeso, não tem, né, obesidade, nada disso. Mas é importante também ter hábitos saudáveis desde a infância, para não ter que mudar depois de adulto, para não espere ter um problema para poder apenas resolvê-lo. Não, vamos evitar. A alimentação saudável vem para evitar muitos problemas de saúde. Fazer algumas orientações gerais. Às vezes você já faz, né, já pratica alguma dessas orientações que eu estou falando, ou todas, já tentou de tudo e não está conseguindo e precisa resolver, é importante daí procurar a ajuda de um profissional, porque como eu sempre falo, da mesma maneira que o adulto, cada um é cada um, tem suas questões individuais, né? Precisa ser tratado como com suas questões individuais, né? A criança também, cada criança é uma criança, a forma de trabalhar com cada criança é uma diferente da outra, tá? Então, assim, se precisar, procure sim a ajuda de um profissional, né, para tratar assim do seu filho de maneira individual, certo? Então, vamos lá. Para as mães, assim, para aquelas que ainda não são mães ou que a criança ainda é bem pequena, ainda não introduziu a alimentação ou está introduzindo a alimentação, evitar apresentar o quanto mais assim você evitar, deixar para depois, apresentar alimentos, guloseimas, salgadinhos, doces, refrigerantes, melhor vai ser para essa criança. Por exemplo, assim, ai, mas ela vai sentir falta. Se teu filho não conhece, ele não vai sentir falta, tá? Então, assim, né? Ah, ele vai sentir vontade. Se ele não conhece, ele não vai sentir vontade. Tá? Evite apresentar. Em algum momento ele vai acabar tendo acesso. Mas quanto mais tarde for esse acesso, melhor vai ser para ele. Ai, mas em casa o problema é que fulano tem mania de, sei lá, tomar refrigerante, então sempre tem. É importante mudar ali o comportamento alimentar de toda a família que está convivendo, né? Da mesma maneira que não faz bem para a criança, para aquela criança não faz bem para o fulano. Então é muito importante conversar com a família para que todos entrem numa rotina saudável, certo? E seu filho já é maior, já conhece, né? Isso já entra também o exemplo em casa, né? Já conhece, então vamos conversar, vamos mudar, né? Mas todo mundo mudar. Tem que ter exemplo em casa também. Não adianta assim
você ter aquele, né, ter aquele acesso fácil ao alimento e falar para a criança, não, você não pode, mas por que o outro pode e eu não posso, entendeu? Então, assim, é muito importante o exemplo em casa e que a mudança seja geral, certo? Outra coisa, sempre conversar. Então, assim, é uma criança que já come, já, né, já passou daquela fase da introdução alimentar, já é maiorzinha, já come bastante, já tem hábitos de comer bastante porcaria, ou, né, ou só não se alimenta bem. É muito importante você conversar, sempre conversar, mostrar a importância dessa mudança, conversar que todo mundo vai mudar, todo mundo vai fazer, certo? Então, converse sempre com o teu filho. E cuidado com as compras, evite fazer compras com frequência, diariamente, né? Então, compras sim, procure se planejar para comprar a cada 15 dias, fazer compras mensais, para evitar esse acesso fácil em casa, porque às vezes aí você vai, acaba trazendo alguma coisa que não é para trazer e a criança continua naquele acesso, né, o alimento não saudável, né, vamos dizer assim. Não compre excessos, assim, evite ter em casa mesmo, o máximo possível. Não quer dizer que ele nunca vai poder comer alguma coisinha diferente. Experimentar, sempre incentivar a criança a experimentar e ter o acesso. Por exemplo, assim, eu faço a salada, a criança vai lá, pega, come e não gosta. Então amanhã eu já não faço mais, nunca mais vou fazer. Isso não é bom. Sempre ter, sabe? Sempre ter aquele. A criança tem que ver, né? E assim, provou, não gostou? Procure provar também, ver a questão de tempero, ver como que, né, o preparo, para ver se o que você pode modificar, deixe quieto hoje, mas amanhã, depois amanhã a gente tenta novamente, a gente tenta com outra forma de preparo, tá? Então assim, mas não deixar, não desistir. Cuidado com temperos fortes, evite temperos industrializados. Preparações diferentes, né? Como eu falei, às vezes ela não gostou ali da textura, às vezes ela não gosta dele, assim, daquele alimento daquela forma, mas se fizer de outra forma, ela aceite. Então, assim, procurar modificar um pouquinho os tipos do preparo, tentar não cair tanto na rotina. E chamar a criança, chamar o seu filho para a cozinha, para te ajudar no preparo, tudo conforme a idade, né? Mas assim, a mexer, sabe? É muito importante ele ver a preparação, acompanhar esse preparo, né? Então isso daí também se torna mais atrativo depois a comida. E uma reclamação que sempre chega: ai, mas meu filho não fica comigo, fica com os avós, fica com os tios, em casa de um jeito, lá é de outro, e ele passa mais tempo lá do que em casa, que a gente segue lá, não. Converse com os avós, converse com os tios, mostre o cenário, mostre o que está acontecendo, dê exemplos. Não é que eles não vão poder nunca mais comer nada, que não vai poder dar o agradinho, mas que não pode ser frequente, que a criança tem que ter essa rotina alimentar. E outra coisa também é substituição. Evite substituir refeições por guloseimas, porque senão ele não come, vai ficar com fome, né? Então, assim, quando existe a substituição, a criança já sabe que ela vai ganhar outra coisa, né? Então, por que ela vai comer aquilo que às vezes para ela é simples se ela vai ganhar uma coisa assim mais atrativa, né? Então, ela praticamente ganha uma recompensa quando ela não come, certo? Então, procurar evitar esse tipo de substituição. Se ela não come, de repente ela nem tá com fome no momento. Dê um tempo, deixa. Na hora que ela sentir fome, ela volta, você serve aquela mesma comida para ela. Assim, ela vai vendo assim que ela vai se adaptando com o alimento e com os horários, que se ela passar muito tempo sem comer, ela vai sentir fome e daí vai comer de qualquer maneira aquele alimento que você ofereceu, tá? Então, evite fazer substituições, certo? Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não seguem ainda a página do Facebook e do Instagram, Facebook Consultório de Nutrição Ellen Linhares e Instagram clínica.ellen Linhares. Acompanha lá, me segue nessas páginas também, lá eu atualizo tudo com mais frequência, certo? Então por hoje é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo.